Sejam todos muito bem-vindos à 24ª sessão do projeto Conversadamente. Hoje temos cá a doutora Dulce. Muito obrigado por ter vindo, doutora. Obrigada eu pelo convite, E uma hoje vamos honra. falar um bocadinho sobre o sono e o que é que pode impactar o sono. Como eu tenho a certeza que alguns de vocês saberão de experiência própria, as complicações relacionadas com o sono são muito comuns após dano cerebral, em particular após o traumatismo craniano, mas também nos outros tipos de danos cerebrais. Eu estive a ler aqui alguns artigos que diziam que 3 em 4 pessoas podiam vir a desenvolver algum tipo de, de doença relacionada com o sono. Algumas das doenças mais comuns, digamos assim, que me apareceram na minha pesquisa foi a hipersonia, portanto, estou a dizer bem, certo, doutora? Eu tenho sempre medo de dizer mal estas Mais palavras. fácil assim, sonolência diurna excessiva. Sonolência diurna excessiva, muito melhor. Estão a ver porque é que Pronto. vem a doutora Dulce falar connosco e não sou só eu a falar convosco? Porque, na verdade, a hipersónia é Uhum. uma doença que se caracteriza por sonolência diurna excessiva. Então, se disser sonolência diurna excessiva, Está está lá, sempre certo. está lá. Portanto, É mais fácil. quando nós nos sentimos extremamente cansados, como diz o nome, e extremamente sonolentos durante o dia, por exemplo, mas também uma questão que eu vejo acontecer com alguns de vocês também, que é a questão da apneia do sono, que leva a que muitos de vocês tenham que utilizar após o diagnóstico, digamos assim, depois tenham que vir a utilizar mecanismos de apoio à respiração durante o sono, porque senão o Diogo utiliza, não é, Diogo? Pois é, exatamente. Está aqui em primeira mão, depois daqui a nada já nos faz aí um testemunho de como é que é usar essa. De como é que é ter que usar isso. Pronto. Ahm, Primeira pergunta para a doutora Dulce, o que faço? E vou tentar fazer uma pergunta que nos relacione com isto, que é quão importante é o sono e a qualidade do sono depois do nosso cérebro ter sido agredido por qualquer coisa, por ter sido aqui atacado por um meio exterior. Exterior, às vezes interior também. Então, boa tarde, obrigada mais uma vez pelo convite. Antes de responder à sua pergunta, não sei se faz sentido eu fazer aqui uma pequena apresentação, para que as pessoas percebam de onde é que eu vim e porque é que eu estou aqui. Portanto, eu sou neurologista, fiz a especialidade de neurologia e depois comecei-me a dedicar à medicina do sono. E neste momento eu tenho a competência em medicina do sono pela Ordem dos Médicos. Competência será assim uma espécie de subespecialidade. E fiz o mestrado em medicina do sono na Universidade de Oxford. Portanto, tenho aqui já alguns anos de eh, trabalho nesta área e sigo doentes com traumatismo craniano e craniomedular, que ficaram com patologia do sono. Portanto, digamos que tenho aqui alguma experiência, quer porque sou neurologista, quer depois como médica do sono nesta área. Então, em primeiro lugar, e eu queria muito que passar esta mensagem, é que o sono é fundamental para todos nós, ok? Todos nós, o sono é fundamental. Se nós pensarmos, nós deveríamos dormir enquanto adultos cerca de 8 horas por dia, o que corresponde a um terço das nossas vidas, e, portanto, se efetivamente o sono não tivesse uma função muito importante, seria provavelmente o maior erro da natureza ter posto um terço da nossa vida, pôr-nos um terço das nossas vidas a dormir. Portanto, o sono tem aqui alguma função de facto muito importante. E ainda antes de responder à questão, eu posso-vos lançar o desafio de me indicarem uma função do nosso corpo, do nosso organismo, que não seja potenciada pelo sono. O que é que eu quero dizer com isto? É muito difícil nós encontrarmos alguma função que o sono não ajude a desempenhar ainda melhor. Por exemplo, a memória. Nós sabemos que quando dormimos bem, a nossa memória melhora. Há estudos a demonstrar isso. Nós sabemos
que quando dormimos bem, do ponto de vista do humor, estamos mais bem dispostos no dia a seguir. Se calhar é mais fácil fazer o exercício ao contrário, quando dormimos mal, como estamos irritáveis no dia a seguir. Eu costumo brincar e dizer que de manhã, quando eu vou no trânsito, eu sei quem é que dormiu mal naquela noite. São os que irritados e passam e apitam e reclamam. Pronto, todos nós ficamos um bocadinho mais irritáveis. Até no que respeita à pele, imaginem só, produz mais colagênio, que nos permite ter uma pele mais bonita, mais jovem, durante o sono. Portanto, é difícil, eu não conheço, mas desafio-vos a falarem de uma função do nosso organismo que o sono, de alguma maneira, não potencie, não melhore. E já se está mesmo a ver, não é? Que depois de um acidente, seja ele qual for, dormir bem significa que estamos de alguma forma a contribuir para um restabelecimento mais rápido das funções ou do problema que eventualmente possa existir. E de tal maneira é assim que hoje em dia há uma ciência que se chama engenharia do sono, que tenta, de alguma forma, potenciar as diferentes fases do sono de acordo com aquilo que nós pretendemos melhorar. Então, para terem uma ideia, nós sabemos, por exemplo, que os doentes deprimidos, as pessoas que têm quadros depressivos, têm alterações numa determinada fase do sono, que é o sono REM. Então, hoje em dia há quem se dedica a potenciar esse sono REM para ter aqui alguma resposta em termos de quadros depressivos. Ou então nós também sabemos que é durante o sono lento profundo que nós digamos que melhoramos as sinapses, portanto, as relações, as conexões relacionadas com a memória. Também há quem tente potenciar o sono lento profundo para depois ter algum benefício na memória. Portanto, isto, em resposta à pergunta, finalmente, é muito importante que depois de uma lesão, seja ela qual for, mas principalmente no cérebro, nível cerebral, que o sono seja usado e abusado para ajudar a uma recuperação mais eficaz. E agora sim entramos depois numa enorme, enorme área de como é que podemos fazer isso. Eu expliquei ao António, eu fiz uma pequena apresentação só, até mais como guia, para não nos perdermos aqui na conversa. E se concordassem, eu ia buscar essa apresentação e íamos falando a pouco e pouco desta questão do sono e depois do sono no traumatismo crânioencefálico. Porque, até para perceber um bocadinho melhor o que se passa, acho que é importante perceber a importância do sono em todos nós, traumáticos ou não traumáticos, em todos nós, no que é que ele é importante. Portanto, eu vou partilhar aqui o meu ecrã, se me permitem. Por favor. Não sei se estão a ver neste momento. Estão a ver? Conseguimos ver, sim. Então, eu não sabia muito bem ao que vinha, portanto, pus aqui algumas questões, mas de forma geral, ah, eu vou começar por falar-vos do sono e depois então chegar às alterações do sono pós-trauma, depois o impacto das alterações do sono na recuperação e depois algumas abordagens e gestões do sono. Isto vou saltar porque saberão muito mais do que eu até sobre isto, não é? Sobre as causas, o que é. Eu estou aqui com um pequeno problema técnico, que é eu não consigo ver a minha apresentação, mas isto está de se resolver. Pronto. Então, em relação ao sono, e agora eu estou a falar de sono no geral, ok? Para todos nós, tudo aquilo que eu vou falar nos próximos minutos é sobre sono no geral. E a primeira questão é muito esta que eu já vos disse, não é? Que o sono é essencial à vida. Todos os animais dormem, todas as pessoas dormem. Nós sabemos que as pessoas privadas de sono morrem. Nós sabemos que o sono é utilizado como tortura, porque ao fim de 48 horas privados de sono, as pessoas começam a ter alucinações e ao fim de 72 horas pode mesmo levar à morte. Portanto, o sono é essencial à vida.
E ao longo da evolução, como muitas outras funções, ele foi-se aperfeiçoando e foi-se adaptando, quer nas diferentes espécies, quer nas sociedades, sempre para responder às nossas necessidades vitais. Pois, alguns conceitos também muito básicos. É que o sono é involuntário. Por mais que vocês lutem contra o sono, vocês nunca vão ganhar. Aquela ideia de que eu vou conseguir, vai dar a geneira. E vai dar a geneira porque nós não conseguimos controlar nem o momento, nem para ficar acordados, nem para adormecermos. Um dos exemplos típicos que nós podemos falar é o exemplo da insónia, em que a pessoa vai para a cama e quer dormir. E parece que quanto mais força faz para dormir, menos sono tem. E isso acontece porquê? Porque o sono é um fenómeno involuntário. Nós não controlamos o sono. Da mesma forma que nós não controlamos mantermos-nos acordados, nós também não controlamos o adormecer. Não existe aqui um botão para ligar, acordados, para desligar, dormir. E saber reconhecer isso é muito importante para ultrapassar até alguns problemas do próprio sono. Depois, outra questão importante é o sono vai ser diferente ao longo da vida. Portanto, o sono de uma criança não é igual ao sono de um adulto jovem, não tenham essa expectativa. Porque também é frequente as pessoas chegarem à consulta e dizerem: quando eu tinha 18 anos, eu chegava ao fim de semana e recuperava, eu dormia 20 horas por dia, eu recuperava as loucuras da semana e agora já não consigo, aquilo nasce o sol e eu já não consigo dormir. E eu digo: pois, chama-se envelhecer. Porque o normal de envelhecimento, nós deixamos de conseguir fazer esta recuperação do tempo do sono que privamos durante a semana e depois tentamos compensar ao fim de semana. E depois, outra coisa muito importante é que o sono é diferente de pessoa para pessoa. E às vezes isso vê-se muito nos casais. O meu marido chega à cama e dorme logo. Pois, eu preciso um bocadinho mais de tempo para desativar. E é ok, isso não tem que haver. Um não tem que estar doente em relação ao outro. Podem só ter características diferentes do seu sono, está bem? Nós não somos todos iguais no sono. E depois também perceber que nós temos questões, quando falamos de sono, e isto é, hoje em dia fala-se muito, nós podemos falar de sono comportamental, aquilo que nós vimos, e qualquer um de nós consegue reconhecer uma pessoa quando está a dormir, e depois o sono neurofisiológico. O sono neurofisiológico só é avaliado através de elétrodos de EEG, ou seja, através de uma captura da atividade cerebral ao nível do scalp, que depois dá um determinado padrão, estas curvas que vocês veem aqui, que nos diz se o doente está acordado, ou a dormir, ou em sono lento profundo, ou em sono REM. Esta terminologia só é possível de utilizar quando falamos em sono neurofisiológico. Todos aqueles gadgets que vocês têm, que vos diz que tiveram muito sono lento profundo, ou pouco sono REM, eles estão a usar nomenclatura, tanto estão a usar palavrões da neurofisiologia, ou seja, dos tais exames que se fazem com eletros DEG, para falar de coisas que não são neurofisiológicas, está bem? E por isso é que os médicos não gostam nada desses dispositivos. Porquê? Porque eles usam terminologia que não é deles. Eles dizem que a pessoa está em sono lento profundo, não porque há eletros de EEG que vê uma determinada atividade, que é uma atividade com ondas grandes, amplas, que é o que vocês veem aqui, mas porque a pessoa naquela altura está a respirar de uma forma regular, profunda, com a temperatura estável, mas isso pode não ser sono lento profundo. Pode-se chamar qualquer outra coisa, mas não se pode chamar sono lento profundo, porque essa é a terminologia do sono neurofisiológico. A Vera levantou a mão. Posso fazer uma pergunta? Pode? Está a referir-se aos nossos relógios, que os nossos Estou relógios que para os dizem isso relógios. Sim, ao sim, sim, telemóvel. Portanto, quando sim. eles dizem estão a medir o sono REM e não sei o quê, não é igual ao que um médico do sono chama de sono REM, é isso que está a dizer? Não é Ok, igual porque eles, ok. eles não estão a medir os mesmos parâmetros que eu meço quando avalio o sono de um doente. Eu Ok, chamo-lhe e a depois, mesma e, coisa. e depois vais Imagina, explicar a importância do REM e por aí fora, sim, não vai? sim, imagina. Aquilo que chama pão no Alentejo
pode ser diferente ao pão doce de Coimbra. E os dois Certo. chamam pães, só que são coisas diferentes, correspondem, podem até corresponder a coisas diferentes, porque a forma de avaliar é diferente. A forma de avaliar do ponto de vista neurofisiológico é diferente que um relógio ou que um telemóvel ou o que seja. São parâmetros diferentes que avaliam, embora o Obrigada. nome que seja dado seja o mesmo. Portanto, aquilo que eu vou falar a partir de agora é, é uma nomenclatura neurofisiológica que se vê usando os tais elétrodos de neurofisiologia. Então, o sono não é igual ao longo de toda a noite, ok? Nós vamos ter diferentes fases do sono ao longo da noite. Nós começamos a noite acordados, nós vamos para a cama acordados, podemos adormecer mais ou menos rapidamente e depois passamos por uma primeira fase de sono N1, depois de sono N2 e depois de sono N3. Antigamente havia uma quarta fase que na última classificação se juntou à 3 e neste momento só temos 1, 2 e 3 de sono não REM, seguido depois por um episódio de sono REM. E aí isto constitui um ciclo de sono. Sono REM significa Rapid Eye Movements, portanto, significa que durante essa fase de sono há elétrodos de eletrooculogramas que mostram que nós estamos a fazer movimentos rápidos com os olhos. Sono não REM corresponde ao período de sono de Non-Rapid Eye Movements e que têm cada uma destas fases, 1, 2 e 3, um determinado aspecto de atividade cerebral. Ao longo da noite, este ciclo de sono, caracterizado por sono N1, N2, N3, mais um episódio de sono REM, repete-se e podemos ter entre 3 a 5 ciclos de sono numa noite normal de sono. Na primeira fase da noite, vamos ter mais sono lento profundo. Numa segunda parte da noite, vamos ter mais sono REM. Ora, aqui conseguem perceber rapidamente uma coisa muito óbvia, que é, se vocês acordarem antes das 7 ou 8 horas de sono, vai haver menos sono REM do que era suposto. Portanto, qualquer que seja a função do sono REM, nessa noite ela não vai ser cumprida como deve ser. No fundo, o que vai acontecer, a pessoa vai ficar privada de sono. Na verdade, nós sabemos que as funções do sono não são estanques, ou seja, aquilo que acontece no sono REM não acontece só durante o sono REM, ou aquilo que acontece no sono lento profundo só acontece no sono lento profundo. O sono é suficientemente inteligente para as funções, aquilo que acontece numa determinada fase do sono também possa acontecer noutra determinada fase do sono. Mas, de uma forma geral, nós podemos dizer que o sono REM é um sono mais ligado ao processamento das emoções e o sono lento profundo, por exemplo, é um sono mais ligado à consolidação da memória. Mas estamos a falar sempre do ponto de vista geral, porque as funções sobrepõem-se nas diferentes fases do sono. Portanto, isto era aquilo que eu vos dizia da viagem que acontece ao longo da noite, tendo nós mais sono profundo na primeira fase da noite e mais sono REM na segunda fase da noite. Depois também dizer-vos que, aliás, já partilhei convosco esta ideia de que nós não vamos dormir porque queremos. Nós vamos dormir porque está na hora de dormir. E alguns dos problemas do sono resultam desta nossa vontade de controlar tudo na vida, incluindo o sono. Então, se nós vamos na hora errada, fora daquele que é o nosso período de dormir, nós vamos querer dormir, vamos ficar ansiosos porque não estamos a dormir e vamos ter um problema, que normalmente se chama insónia. O que acontece? Então, nós dormimos por dois grandes fatores. Primeiro fator, o número de horas é que estamos acordados, e julgo que é fácil de compreender por todos vós que, se acordarem às 10 da manhã, vão ter menos sono às 10 da noite do que se estiverem acordados às 5 da manhã. Vão ter mais sono às 10 da noite. Portanto, nós
adormecemos pela pressão de sono, ou seja, pelo número de horas a que estamos acordados. Em princípio, tanto mais tempo acordado, maior a pressão de sono. E depois pelo efeito de um, um neurotransmissor, que julgo que também já ouviram falar, que é a melatonina. A melatonina começa a ser produzida a seguir ao pôr do sol. Portanto, o sol põe-se e começa o aumento da produção da melatonina. Daí a grande discussão dos ecrãs. Porquê? Porque os ecrãs enviam, emitem, de uma forma geral, o ecrã da televisão, o tablet, o telemóvel, emitem luz do espectro do azul. E a fábrica de melatonina, que é o núcleo supraquiasmático, é inibido com o amanhecer. E o amanhecer, o que é que tem? Tem mais luz do espectro do azul. Portanto, se nós estivermos a sujeitar-nos a uma grande quantidade de luz do espectro do azul, nós corremos o risco de estar a inibir a produção de melatonina, que é o neurotransmissor que vai dar o clique para termos sono. Então, juntamente com o número de horas a que estamos acordados e com o aumento da produção de melatonina, nós vamos ficar assim meio sonolentos. Este também é outra ideia que as pessoas trazem muitas vezes deturpada, que é, doutor, eu nunca tenho sono, aquela coisa de querer ir dormir. Calma, não é normal uma pessoa estar a cabecear de sono. Nós queremos perceber antes de estar a cabecear de sono, que me estou a sentir quebrada e é nesse momento que eu devo ir para a cama. Só que no dia a dia, nas múltiplas coisas que nós temos para fazer, nós muitas vezes nem nos apercebemos que estamos a ficar com sono e estamos a lutar até contra o sono e se calhar até bebemos um cafezinho ou fumamos um cigarro e nesse momento o que estamos a fazer é a atrasar a nossa hora de ir para a cama. E depois já são 11h30 da noite, bolas que eu tenho que ir dormir e quero dormir. E já não vou ter sono. Porque a onda, aquele momento em que a pressão de sono e a produção de melatonina se encontram, já passou. Então temos que ficar à espera da próxima onda para termos sono e conseguirmos dormir. Este núcleo supraquiasmático que eu vos falei, que é o tal grande centro que produz a melatonina, ele é sincronizado de forma a que a produção de melatonina possa ser produzida até mesmo se não existir um ciclo dia-noite. Há um estudo muito interessante em que foram colocadas pessoas em grutas e as pessoas continuavam a ter sono mais ou menos à mesma hora, mesmo não havendo uh, o amanhecer e o adormecer. Desculpa, o amanhecer e o pôr do sol. Porque esse núcleo quiasmático, que é uma espécie de um relógio, conseguia ir produzindo a melatonina sempre à mesma hora. Como é Carlos, que nós. Sim? Nada, doutora, foi aqui a Jana que entrou agora e estava aqui ao telefone ao mesmo tempo. Certo. Como é que nós conseguimos, hum, no fundo, ajudar a sincronizar este relógio? Bem, como eu já vos disse, com o nascer do sol, é a forma de sincronizar mais potente que vocês têm, e por isso é quando vocês viajam e vão para o outro lado do mundo com várias horas de diferença, os médicos dizem o quê? Quando chegarem lá, apanhar muito sol de manhã e acertar os relógios com o sítio onde estão, porque o Sol é o maior sincronizador do nosso núcleo supraquiasmático. Porque quando vocês chegam a esse destino, o núcleo supraquiasmático vai continuar a funcionar pela hora de Portugal. Então, para vocês acertarem o núcleo supraquiasmático e a melatonina continuar a ser produzida à hora que devem de apanhar sol logo de manhã. O chamado jet Depois, lag, é isso? diga? O chamado jet lag. Para evitar o chamado jet Famigerado. lag, exatamente. Famigerado. O jet lag é esta desincronização que existe entre este relógio interno, que é o núcleo supraquiasmático, e o horário do sítio para onde nós vamos, para o sincronizarmos luz do sol e as refeições. Por exemplo, as refeições também são ótimas para ajudar a sincronizar o que é manhã, tarde, e noite. Agora,
como eu já vos disse, é difícil encontrar aqui uma função que o sono não ajude, desde o sistema imunitário, à produção de colagênio. Portanto, é mesmo muito difícil encontrarmos uma função que o sono não ajuda a potenciar. O dormir bem não ajuda a potenciar. E o que é dormir bem, já agora? Alguém se arrisca? Aproveitem. Joana, tens que ligar o microfone. Experimenta lá ligar o microfone. Eu acho que dormir bem é quando realmente a coisa desliga, até de repente já chegar descanso do cérebro, de tudo. Não, não. Ok. Se isso fosse dormir bem, e se ainda vivêssemos na selva, o leão vinha e comia. Por isso, Portanto, não parece que isso seja dormir bem. yeah. Essa ideia de desligar e acordar só passado 7 ou 8 horas não é um bom sono, porque o sono tem que nos permitir, se acontecer alguma coisa, a gente acordar e pôr-nos a milhas, não é? Pronto. Portanto, o sono, um sono de qualidade é dormir no nosso horário, quando sentimos sono, ir para a cama e acordarmos espontaneamente sem despertador, portanto, dormir um número suficiente de horas para as nossas necessidades, e as nossas necessidades são diferentes entre nós, e com qualidade. Ou seja, como eu costumo dizer, de manhã, quando acorda, acordar fresco e fofo como o bimbo. Mesmo que se tenha dormido 4 horas. Se a pessoa acorda de manhã fresca e fofa como o bimbo, então o sono foi de qualidade. Creio que o Amar Mas queria dizer qualquer coisa. Já agora? sim, eu não consigo ver. Ia-lhe pedir, Amar, António, porque consegues ligar não o teu consigo. micro? E Sim, entretanto a senhora. Isabel estava a dizer-nos Peço- que. Ah, já ligaste, força, Amar, força. Sim, sim, é porque a doutora está a falar em relação do sono. Eu, desde 2008, quando eu regressei, eu vim para Portugal, Sim. eu estou com muita dificuldade em dormir, Uhum. porque eu não Nós já vamos consigo chegar à dormir parte. à noite Nós, e fico em cima da cama até às tantas de madrugada. certo, E nós já quando eu vamos chegar durmo, à parte das alterações do eu, sono. Nós ainda estamos no, quando o sono está bom e está normal, está bem? Depois nós já vamos então falar nas tá, alterações, pode ser? sim, sim, está bem. Peço A desculpa. Isabel diz que dormir bem é acordar ativo. Estar Dá acordar com energia, preparado para o sim. dia, não é? Acho que sim, acho que sim. Então, mas estava eu a dizer que ahm, este sono de qualidade, o que é que nos permite? Permite-nos consolidar a memória, que já fomos falando sobre isso, permite fazer uma coisa muito, 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 muito importante, que é a limpeza de toxinas. Então, durante o sono, há um sistema que nós chamamos de sistema linfático, que é um sistema que procura limpar as substâncias nocivas ou que estão a mais do nosso cérebro. Portanto, se nós dormirmos pouco e mal, essa limpeza não vai acontecer como é suposto acontecer. Nós sabemos hoje em dia, e agora chama a atenção para todos, nós sabemos hoje em dia que dormir abaixo das 6 horas de sono por noite aumenta o risco de demência a médio e longo prazo. E porquê? Porque é durante o sono que se limpa uma substância que é o beta-amiloide. E nós sabemos hoje em dia que o depósito dessa substância chamada beta-amiloide acontece de forma excessiva, por exemplo, na demência de Alzheimer. E isto é muito lógico, quer dizer, se nós tivermos que fazer uma tarefa e nós precisarmos de 3 horas para fazer, mas se só tentarmos fazer numa hora, não a vamos fazer tão bem como nas 3 horas que precisamos. E isto é exatamente a mesma coisa. Há uma série de funções que acontecem no nosso cérebro que só dormindo o tempo de horas necessário e corretamente é que essas funções acontecem. Não só no que respeita à eliminação destas toxinas que eu estou a falar, como também no restabelecimento de tecidos. Por exemplo, se existe vou dizer isto de uma forma muito popular, uma ferida, e se nós sabemos que o sono ajuda a que essa ferida recupere mais rapidamente, se dormirmos pouco tempo, essa recuperação não vai ser tão rápida quando dormindo mais tempo.
Portanto, isto foi aquilo que nós já falámos aqui um bocadinho, que é a tal divisão entre o sono REM e sono não REM. O sono REM mais relacionado com o processamento emocional e com a memória emocional, as funções do sono REM mais relacionadas com a memória não emocional e com a recuperação física e regeneração celular. Portanto, se pensarmos em termos de regeneração celular, em princípio, o sono lento profundo vai ser ainda mais importante um, do que o sono REM. Depois, quando falamos aqui já em entrar um bocadinho naquilo que não será tão normal e poderá estar mais alterado. A relação entre o sono e a função cognitiva. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que há uma relação direta e, portanto, para nós estarmos nas nossas plenas funções cognitivas, é muito importante dormirmos bem. Eu costumo contar esta história, que é verídica, que tem a ver com um episódio que aconteceu comigo quando eu ainda era interna e fazia bancos. Nós sabemos que, no que respeita às diferentes áreas do cérebro, o cérebro divide-se em várias regiões. Temos o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo occipital, e essas várias regiões têm funções diferentes. E quando nós dormimos pouco, a região do cérebro que sofre mais com isso é o lobo frontal. E o lobo frontal é responsável pelo controlo dos nossos comportamentos sociais. Nós não vamos fazer isto ou aquilo porque o lobo frontal que possa ser desadequado do ponto de vista social, porque o lobo frontal ajuda-nos a conter esse comportamento desadequado. Então, quando dormimos pouco, não há esse controle do lobo frontal tão rigoroso. E uma das coisas que me aconteceu logo no início, porque nós depois também aprendemos a defender-nos, foi eu sair de banco e fui ao Colombo, às compras. Eu ia comprar, eu já nem me lembro o quê, mas ia comprar algumas coisitas que precisava. E nessa saída, portanto, eu na altura estava em Santa Maria, o Colombo era logo ali, comprei 2 relógios, 3 camisas e uns óculos escuros. E fui para casa. Quando cheguei a casa, nada disto que eu estou-vos a dizer era aquilo que me tinha levado ao Colombo. Já não me lembro o quê, mas sei que não era nada disto. Quando cheguei a casa, fui dormir e quando acordei, eu fiquei em estado de choque com o dinheiro que eu tinha gasto em coisas que eu não precisava. Só que eu olhei, gostei, tinha dinheiro na conta e comprei. Portanto, a minha impulsividade esteve completamente fora de controle por estar em privação de sono. Portanto, primeira regra a partir daí foi nunca ir às compras privada de sono. Nunca ir às compras saída de banco. Porque nós vimos e compramos. Ponto final, parágrafo. Não temos o controle do lobo frontal de pensar assim, mas para que é que tu queres 2 relógios? Para que não há esse. Dá vontade, apetece e compra-se. Isto é o efeito da privação de sono num indivíduo sem nenhum problema, privado de sono. Pois isto é válido para qualquer outra situação. Atenção, não é só para as compras, para a comida. Daí dizer-se, para nós perdermos peso, é muito importante dormirmos bem. Um dos motivos tem a ver com esta impulsividade para comer. Depois há outros motivos relacionados com alterações hormonais que acontecem durante o sono, mas um dos principais motivos tem a ver com a impulsividade para comermos quando dormimos menos nessa noite. Aliás, doutora, isso Depois, parece quase estar a descrever um traumatismo craniano na zona frontal, que dá-se ali uma é a mesma desfrontalização, coisa. mas Exatamente. artificial, digamos assim. Exatamente. A diferença é que, neste caso, é um estado mais reversível, não é? Porque a seguir dorme-se e Exatamente. volta-se. Porque, de facto, o lobo frontal é muito sensível à privação de sono. Depois, também relacionados em parte com a questão do lobo frontal, temos a questão da atenção. Portanto, nós sabemos que temos menos atenção, temos mais dificuldade em manter a atenção quando dormimos pouco. Temos mais dificuldade em tomar decisões quando dormimos pouco e mal. Depois, E tomamos no piores traumatismo decisões. craniano, diga? E tomamos piores decisões. E tomamos piores decisões. Aqui, mais uma vez, pensando um bocadinho no traumatismo crânioencefálico que envolve o lobo frontal,
Se isto já é, digamos, com problema sequelar, se dormir pouco e mal, pior, É pior um ainda. problema Isto maior acelera, ainda. pior ainda, sim, tudo isto é muito pior. Portanto, é importante perceber, por isso é que eu quis falar um bocadinho sobre o sono, aquilo que é válido para todos nós, para agora atacarmos as questões do sono no traumatismo, craniano. Já agora, só antes de passarmos aqui já para os distúrbios, eu vi Sim, que o Diogo queria falar, alguns, o Diogo Durão e também o Adrian. O primeiro a então vá, ligar o microfone força, pode fazer, é o primeiro que faz a pergunta. força. Ah, sim, eu tinha um traumatismo idade só um mês de vida e nos traumatismos tão cedo, mesmo se a zona frontal não foi diretamente afetado, essas funções podem ser afetadas porque o cérebro ainda não é muito especializado quando temos um bebê. Ainda tem de desenvolver. ah, Mas como a doutora Dulce há pouco dizia, Adrian, parece-me que está relacionado com sim, o que sim, estás a dizer. sim, sim, tenho alguns problemas de sonho, tendência de improvisamente dormir durante o dia, às vezes, ah, por, por Portanto, exemplo. até aqui, o que eu gostava era que todos percebêssemos a importância do sono e aquilo que acontece durante, o sono e aquilo que acontece quando dormimos mal. Isto para um cérebro que não teve nenhum problema de trauma nenhum. Agora vamos falar um bocadinho nos cérebros que tiveram, um trauma. Já agora só. Também dizer-vos que, existem doenças do sono em pessoas que não têm nenhum traumatismo, nenhum aneurisma, nada disso. Portanto, as pessoas que têm um traumatismo crânioencefálico estão sujeitas às doenças de todos os outros, mais às especificidades que têm quando acontece um traumatismo crânioencefálico. Por exemplo, o- alguns doentes já tinham problemas de sono antes e a seguir continuaram com os problemas de sono, porque o traumatismo não lhes tratou o problema de sono. Há até quem tenha acidentes de carro porque adormeceu. Portanto, o, a minha mensagem até agora tem sido a importância do sono e a importância de dormirmos bem, principalmente se tivermos um problema no nosso cérebro, seja ele qual for. Até numa situação de demência, é fundamental dormir bem, que não tem nada a ver com os traumatismos. E, independentemente de traumatismo ou não, existem 6 grandes grupos de doenças: a insónia, as hipersónias de origem central, as parassónias, as alterações do ritmo de sono, as doenças do movimento, do sono e a patologia respiratória do sono. No que respeita aos doentes que tiveram traumatismo crânioencefálico, eu arrisco-me a dizer que as 3 situações mais comuns de doenças são a insónia, a patologia respiratória do sono, nomeadamente a apneia do sono, e a sonolência diurna excessiva que o António começou por falar no início da apresentação. A insónia é a dificuldade em iniciar ou manter o sono. E isto gera, muitas vezes, que a pessoa dorme poucas horas durante a noite. E, portanto, nós já percebemos as consequências de dormir pouco tempo durante a noite. A apneia do sono é outro problema do sono, a apneia obstrutiva do sono, em que a pessoa, durante a noite, a via aérea, se vocês imaginarem um tubo, a via aérea tende a fechar, o ar não passa,
totalmente ou passa apenas parcialmente e a pessoa acorda várias vezes ao longo da noite, de uma forma mais ou menos consciente. E isto acontece mais nas pessoas que têm traumatismo por dois grandes motivos. Primeiro, se tiver uma apneia central, porque podem ser afetados regiões do tronco cerebral responsáveis por essa apneia central. A apneia central significa que há um comando do cérebro que manda a pessoa parar de respirar, ou pode ter, tem mais apneia obstrutiva do sono, a tal que a via aérea tende a fechar quando está a dormir, porque é frequente as pessoas aumentarem de peso quando existe uma situação de traumatismo crânioencefálico. Ficam mais tempo imobilizadas, depois começam a comer mais portanto, tendem a haver mais aumento de peso. Por outro lado, nas situações de traqueostomia, também pode haver aqui alterações do diâmetro da via aérea. Traqueostomia, estão todos familiarizados com o termo. É quando é preciso pôr aqui fazer aqui um buraquinho para ventilar o doente nas situações de traumatismo mais graves. E isso também pode levar a mais obstrução depois quando se retira o tubo e quando o orifício encerra, pode levar a mais obstrução. Depois, também já aqui falámos da tal sonolência diurna excessiva. A sonolência diurna excessiva pode acontecer por vários motivos também. A própria apneia do sono pode dar origem à sonolência diurna excessiva. Pode acontecer porque o centro da vigília pode ter sido afetado no traumatismo, portanto, da mesma forma que pode haver uma lesão do lobo frontal, também pode haver uma lesão deste centro da vigília e a pessoa ter mais sonolência durante o dia. E depois, muitas outras situações, talvez destaque das outras possibilidades, a mais frequente, os fármacos. Muitos dos fármacos que se dão nas fases agudas e depois também crónicas podem dar sono. Por exemplo, na fase mais aguda, os antiepiléticos nos doentes que têm epilepsia ou medicamentos para as dores, e nas fases crónicas, medicamentos, por exemplo, para a espasticidade, também podem dar sono. Portanto, existem aqui várias causas para esta sonolência diurna excessiva. Esta dificuldade em iniciar o sono, no caso da insónia, está muitas vezes relacionado com dois grandes fatores, na minha opinião. Um, que são uma má higiene de sono. Já falámos na questão da pessoa ir para a cama sem ter sono e querer dormir porque acha que está na hora de dormir, ou então na outra situação em que a pessoa falha a hora de ir para a cama, vai mais tarde e depois a onda do sono já passou. Este é um dos exemplos de uma má higiene de sono que pode levar a uma insónia a médio e longo prazo. E depois, outra situação que contribui muito para estes episódios de insónia é a ansiedade que todo o acidente, que toda a situação pós-acidente pode gerar. E isso vocês saberão muito melhor do que eu, nem me atrevo a discutir esta questão convosco, como é lógico, mas o estar numa situação nova, que muitas vezes não se sabe o prognóstico a médio e longo prazo, ou depois mesmo numa fase mais adiantada, em que tudo é novo e tudo temos que nos adaptar. E o próprio ambiente do hospital, não é? Quando se está na situação, quer no imediato pós-acidente, quer depois na reabilitação. Muitas vezes as pessoas estão institucionalizadas para fazer reabilitação 24 horas, ou o máximo de horas possível. Depois também tem aqui algumas questões que podem perpetuar esta questão da insónia. E eu costumo dizer que não é porque tudo já passou que o sono vai ficar bem, não é? Se o sono tiver a apanhar muita pancada durante logo após o traumatismo e depois durante a reabilitação, epá, e agora até já estou relativamente bem, até já quase que faço a minha vida normal, não é porque tudo isso já passou que o sono vai ficar naturalmente bem. Se a insónia não for tratada, a insónia vai continuar. O Nathan pôs a mão no ar. Sim, doutora, com licença, Força, Natan. eu queria só tirar uma observação. Na Força. época, quando eu tive o acidente, já fazem 5 anos, mas pronto. Na época, diziam os médicos para minha mãe
que era para deixar eu dormir, dormir bastante, porque isso ajudava a regeneração de alguns neurônios. Isso é certo? E até que altura? Porque Então, hoje ainda faz sentido dormir bastante ou já posso dormir normalmente? então é assim, Nathan. Dormir bastante, eu vou corrigir o dormir bastante para dormir as suas necessidades de sono. Dormir Sim. demais também não é bom, ok? Fazer força para dormir muito também não é isso que se pretende. O que se pretende é que, se o Nathan tem necessidade de dormir 8 horas, dormir 8 horas. Se tem necessidade de dormir 9 horas, dormir 9 horas. Porque efetivamente, se tem essa necessidade de sono e de dormir, significa que alguma coisa está a precisar de acontecer durante esse período de tempo. Agora, não vai é tomar remédios para dormir mais tempo para que o processo de regeneração aconteça. Por outro lado, o ter sonolência excessiva, vou agora falar sobre isso, também não ajuda. Também traz alguns problemas e também é um sinal de alerta. Portanto, o que o Nathan deve dormir é as suas necessidades de sono, ok? Ir para a cama quando tem sono, acordar de manhã quando se levanta e não sentir sono durante o dia, porque se sente sono durante o dia, alguma coisa não está assim tão bem. Mas se isso acontecer, pode e deve dormir uma pequena cesta, 20, 30 minutos, aquilo a que chamamos uma power nap, para sentir-se novamente fresco e fofo. Agora, não há estudos que digam que deve fazer isto durante 3, 5 ou 10 anos. Nós devemos de fazer isto a vida inteira. A vida Uhum. inteira, todos nós devemos dormir as nossas necessidades de sono. Muito bem, Infelizmente, muito podemos obrigado, doutor. afirmar que se dormirmos uma hora a mais, recuperamos mais, mais uma ligação, ou perdemos, deixamos de perder uma ligação por dormirmos mais uma hora. Não podemos dizer isso. Mas é tal coisa que a doutora Dulce dizia. É importante estarmos sempre ah, descansados e dormir bem e dormir com qualidade vai-nos permitir, nem que seja recuperar melhor da sessão de fisioterapia, qualquer que seja o tipo de terapia que fazemos, e estar mais cedo preparado para a próxima e estar melhor para a próxima. Ora, Exato. o E era por isso que eu ia Adrian. tocar. Eu vi que o Adriano pôs a mão no ar, mas eu É, vou só aqui dizer, só aproveitar isto para dizer que um, por outro lado, também ter muito sono durante o dia não ajuda a que a pessoa consiga aderir às terapêuticas durante o dia, seja a fisioterapia, seja a terapia da fala, seja até exercícios mais simples como alongamentos, seja nas atividades de trabalho que cada um pode ter do seu dia a dia de trabalho, de uma vida dita normal. Portanto, nem o dormir de menos à noite é bom, nem depois ter muito sono durante o dia é bom. E às vezes as questões dos medicamentos é importante de conversar com os médicos e explicar que se calhar, será que há aqui um medicamento que eu estou a fazer de manhã que não posso fazer à noite para que não tenha tanto sono durante o dia e não me custe tanto levantar e chegar a horas de ir fazer a minha fisioterapia. Agora sim, força, tirar sim. aqui Já agora, as só questões. antes de irmos ao Adrian e ao Omar, Diogo, você há pouco queria ter falado, depois não passou um bocadinho, diga lá. Não, ia só perguntar se, calculo que não haja exatamente, mas se há alguma regra de horas de sono que se deva ter. Qual é Então, o ideal? sim, como eu disse há pouco, isto Com o difere muito. traumatismo, obviamente. Sim, sim, o traumatismo é igual, traumatismo ou não traumatismo, a recomendação é a mesma. Não há um número de horas que seja para si, ou para mim, ou para o vizinho do lado. Nós temos que perceber aquilo que é a nossa necessidade de sono. Mas, de uma forma geral, um adulto jovem necessita, portanto, ali entre os 20 e os 30 anos, necessita entre 8 e 9 horas, e um adulto mais adulto à volta das 8 e um idoso à volta das 7 horas. Portanto, não é porque tem mais ou menos traumatismo que isto muda. Isto é uma necessidade fisiológica independente do traumatismo. Outra ideia também muito frequente é: eu já tenho esta idade, já não preciso dormir tanto tempo. Errado. Ou eu já tenho esta idade, já é normal acordar cansado. Errado. Nunca é normal acordar cansado.
seja em que doença for, seja em que idade for. E o que custar a levantar? Não é cansado, mas custa a levantar, apetece ficar na cama. Esse pode ter várias causas. Não há uma causa para essa situação. Existem várias causas, incluindo um quadro depressivo. Por exemplo. Pois é. Certo. Ou, às vezes, só o simples facto de não termos motivação para aquilo que vamos fazer, sem ser este Também. quadro já depressivo, por exemplo. A Sim, mim sim, por não, isso é que eu estou a dizer, existem várias causas e, portanto, não me apetece nada ir uma acordar das muito causas cedo. pode ser o dormir mal e não ter um sono reparador e ter um problema no sono. Mas também existem outras causas não relacionadas com o sono, está É assim bem? mesmo. 12 horas é sempre muito de cama. Diga, 12 horas de cama é sempre muito. 12 horas de cama é sempre muito se não estiver a dormir. 12 horas na cama só estraga a cabeça. Ok. A cama só serve para estar a dormir e ter relações sexuais. Se não está a dormir nem a ter relações sexuais, não deve estar na cama. Vale a pena. E Ok. não acredito com a sua idade que consiga, que precise dormir 12 horas. Pensei que ia dizer outra coisa, ainda bem que não disse. Não ia, não ia. O que eu ia dizer era, eu não acredito na sua idade que consiga dormir 12 horas. Era o que eu ia Dormir dizer. não, vou acordando, mas estando na manice, na cama, tenho 57 anos. Não pode, não pode. 57. Temos que Não pode estar na levantar. manhice na cama. Esta era uma das questões que eu também queria colocar à doutora, que É essa. é esta questão Obrigado. da motivação e que por vezes acontece com as pessoas que sofreram algum tipo de dano cerebral, que é a motivação e não só a motivação foi alterada, mas os próprios hábitos de vida foram alterados. Podemos imaginar alguém que estava a trabalhar e tinha aquela obrigação de se levantar para ir trabalhar e fazer determinada coisa, como essas obrigações de alguma forma desaparecem, às vezes as pessoas acabam por exemplo, ficar na cama até muito mais tarde de manhã e depois à noite queixam-se que não conseguem dormir, por exemplo, e andam assim num ciclo vicioso onde acabam por se autodesregular. E entrar naquilo que nós chamamos o sino de atraso de fase de sono, que é o próximo tópico. Maravilha. Então, então, o que é importante percebermos? É que lembram-se de eu vos ter dito aqui há uns instantes a questão do sol e como o sol é muito importante para sincronizar os nossos horários. Se as pessoas estão a apanharem sol de manhã, começa a haver um atrasar na hora de ir para a cama e de ter sono. E entramos naquilo, ou podemos entrar naquilo que chamamos um atraso de fase de sono, ou seja, ter sono muito mais tarde do que é o habitual naquela idade e naquele país. E, portanto, só vamos ter sono às 2 ou 3 da manhã, naturalmente vamos estar na cama até às 10 ou 11 da manhã. E isto torna muito mais difícil não só cumprir um horário de trabalho matinal, como conseguir estar nas sessões de reabilitação que são feitas de manhã, nas consultas que são feitas de manhã, tudo isto atrasa. Portanto, uma das recomendações para, principalmente na fase, vamos dizer, um, não imediata, não, no pós-imediato, não imediatamente no pós, mas a seguir à alta, vamos alta hospitalar, porque já na reabilitação isto é possível e deve ser feito, é muito importante que se defina uma hora para a pessoa sair da cama. E, na minha opinião, nunca depois das 8 da manhã. Porquê? Porque a luz que vem de manhã do espectro do azul, não contem a ninguém, mas é o melhor antidepressivo que vocês têm. Se conseguirem apanhar sol cerca de 45 minutos, uma hora, logo de manhã na rua, não tem que estar ao sol, mas tem que estar na rua, a fazer uma caminhada, ou a tomar um café, ou a tomar um pequeno almoço, esse tempo de exposição à luz da rua tem um efeito equivalente a alguns antidepressivos. E, portanto, a minha recomendação é, imediatamente após a alta, definirmos uma hora para levantar. E essa hora para sair da cama é aquela hora, independentemente da noite ter sido melhor ou pior. Recupera na noite a seguir, ok?
Dormir pouco não faz mal, na noite a seguir vai recuperar, mas vai na mesma levantar às 8 da manhã. A importância de manter as rotinas, que por vezes, As convosco vou rotinas falando, e principalmente a hora de levantar, para poder apanhar sol, ok? Pelo efeito de sincronizar o nosso núcleo supraquiasmático e pelo seu efeito antidepressivo. perfeito, perfeito. Tenho aqui mais algumas questões. Antes da Patrícia fazer a dela, tenho aqui, se tivermos tempo, doutora Dulce, posso fazer aqui mais algumas questões? Tenho aqui no chat. Sim, sim, mas eu não posso mesmo fugir porque já ouvi que. Não, não, sem problema. Sim, Vou fazer aqui uma questão que tenho aqui no chat, que força. parece-me aqui uma curiosidade e vou fazê-la assim ao mesmo tempo. Como é que funciona o ciclo de sono de um astronauta que esteja em volta da Terra? E uma pergunta que também, sendo curiosa, é muito interessante para nós e para o nosso público, que é qual a diferença entre o sono profundo e o estado de coma? Ok. Então, relativamente ao astronauta, eu não sou uma especialista em sono dos astronautas. O sono, mas sei que existem alterações, que elas estão muito estudadas e que essas alterações dependem do tempo que o astronauta está em órbita. Ou seja, é diferente se o astronauta está em órbita 3 dias ou 3 meses. Essas alterações vão acontecendo de forma diferente e existem muitos fatores para as alterações do sono do astronauta, tendo em conta que o ciclo, o sono, aquilo que acontece no sono, se mantém. O que acontece há uma desregulação do padrão, mas não é de toda a minha área de maior diferenciação. Nem julgo que esse seja o tema mais Não, não. o Mera tópico curiosidade. desta Mera sessão. curiosidade. Pronto. Mas o sono é desregulado e depende do tempo de dias que está em órbita. Em relação à diferença entre coma e sono profundo. Então, o estado de coma corresponde a uma alteração do estado de consciência. Ou seja, o doente que está em coma não tem percepção daquilo que o rodeia. O doente que está a dormir é facilmente despertável, mesmo em sono lento profundo, com barulho, com. Pois claro que há pessoas mais ou menos despertáveis, mas eles recuperam a vigília muito rapidamente, com estímulos até bastante ligeiros. O doente que está em coma não recupera o seu estado de vigília com um estímulo, às vezes até doloroso, muito menos verbal, não o faz. Aquilo que nós vemos do ponto de vista neurofisiológico é uma atividade cortical, cerebral, completamente distinta. Na atividade de sono lento profundo, as ondas são amplas e lentas, um, e mesmo nas crianças mais jovens, não têm o aspecto que a atividade cortical cerebral tem num doente em coma, ok? Muito Que são bem. atividades ainda mais lentas. São ainda mais lentas. Muito obrigado. Última pergunta, porque temos de deixar a doutora Dulce ir. Patrícia, levantaste a mão? Queres colocar alguma questão? Quero primeiro de tudo dizer boa noite Uhum. e dizer à doutora Dulce de agradecer-lhe porque eu tive uma encefalite herpética há 5 anos e a doutora em 1 hora conseguiu-me responder a mais perguntas que eu nem fiz do que qualquer resposta que me deram nesta temporada toda que tenho tido. Fazendo-lhe um resumo para se ir embora. Eu, a melhor forma de resumir isto, eu fiz uma piada em forma de tentar tirar algumas informações do médico que me tinham instalado um alarme dentro da cabeça, porque eu todos os dias acordava exatamente à mesma hora e ninguém me conseguia responder porquê. Se fosse uma hora normal, não tinha problema. O problema é que a hora era todos os dias às 6 da manhã, todos os dias sem. Eu, se adormecesse às 10 da noite ou às 4 da manhã, todos os dias à mesma hora estava acordado. O problema é que esta situação continua. Agora já não é só às 6 da manhã, já dormo um bocadinho mais, 6 e meia, mas
Para ser sincera, o meu sono continua mesmo muito mau há 5 anos. E eu finalmente começo a ter. eh, eh, Antes não me sentia cansada e neste momento finalmente começo-me a sentir com alguma dificuldade em se estou numa conversa ou se estou numa aula, de me manter sem estar a chegar à bola com a cabeça, porque começo a ter sono e tudo mais. E queria perceber se existe alguma coisa que eu posso fazer para começar a ter uma rotina de sono mais saudável, porque começo a sentir consequências deste não dormir. Ok, então é assim: o que é importante perceber? Um, que rotinas de sono são sempre bem-vindas, rotinas de sono saudáveis são sempre bem-vindas. Uhum. Tentar levantar sempre à mesma hora, tentar ir para a cama quando tem sono, evitar estimulantes ao fim do dia e ter um dia relativamente tranquilo, ou se isso não é possível, ter estratégias para evitar que o stress do dia vá para a cama consigo. Portanto, mesmo trazendo para a sua vida, ou levando para a sua vida medidas de higiene de sono, estratégias que ajudam a dormir melhor, poderá existir um problema no seu sono, ok? Existem doenças do sono e que não se resolvem com medidas de higiene de sono. E a minha recomendação é, se já adotou as medidas de higiene de sono que considera adequadas, que vão muito por isto tudo que fomos falando Sim, aqui, sim, e sim, sim, sim. continua a sentir que não dorme bem, deve procurar ajuda para tentar perceber o que é que se passa. Porque pode existir um problema no seu sono, por exemplo, uma apneia de sono, não sei, nem sequer a estou a ver, portanto, nem sequer sei se tem fator de risco para isso. Pode existir uma apneia de sono que a faz despertar durante a noite. E por mais medidas de higiene de sono ou até remédios para dormir que tome, vai sempre acordar cansada. Até pode passar a acordar às 8 da manhã, mas vai continuar a acordar cansada. Tenho tantas saudades de Portanto, acordar às 6 da manhã, às 5. a Tenho minha, muitas a minha saudades. recomendação é mesmo procurar ajuda para, em primeiro lugar, percebermos exatamente o que é que está por trás desse acordar e, em segundo lugar, tratá-lo de forma adequada. Porque se tivesse tosse há 5 anos, já tinha ido ao médico, já tinha sido auscultada, já tinha feito um ataque, se calhar, e já sabia a causa da tosse. Como é dormir mal e acordar sempre à mesma hora, vai-se deixando arrastar. Não, não, eu tenho tentado. Eu tenho Hum. tentado. Mas eu não Eu estou a agora dizer que não tem Pois só tentado. tu que gastas, Patrícia. estou à espera de uma consulta que eu nem sequer sabia que existia. A consulta de sono, para ver se alguém me consegue Consegue fazer ajudar. aqui. Boa, boa, já está no caminho, já está no caminho. Já, Olha, já. eu sei que ainda há algumas questões, infelizmente vamos ter que terminar por aqui, correto? Eu vou E só deixar aqui, se calhar, se me permite, António, claro, claro. só aqui alerta, deixar aqui umas mensagens finais, Uhum. que são: o sono é importante, a qualidade do sono é importante, é fundamental para todos nós. Para doentes com traumatismo craniano ou outro tipo de lesão crânioencefálica, mais importante é, quer na fase aguda, quer na fase subaguda, quer na fase crónica. Porque na fase aguda ajuda a uma maior possibilidade de recuperação, na fase subaguda ajuda a tolerar e a levar melhor todo o tipo de tratamento e estratégia de recuperação, e na fase crónica ajuda a lidar melhor com as sequelas da lesão, do traumatismo, o que for. Por outro lado, não só ajuda na, na recuperação física, mas também no bem-estar emocional. Dormir bem é muito importante para ajudar os quadros depressivos, os quadros de ansiedade, uma estabilidade emocional e também um bem-estar físico. Portanto, a todos, traumáticos, não traumáticos, durmam e durmam bem, porque acreditem que dormir é mesmo o melhor remédio que podem ter. E é, no fundo, maximizar aquilo que vos foi dado e vos foi prescrito logo após o acidente. Nem mais. Nós vamos continuar a. Só um bocadinho. O que é a fase crónica?
O que é que eu chamo a frase crónica? Então, no fundo, o, o, o tempo que vai depois de maximização da eventual sequela, não é? Porque eu acredito que um indivíduo que passa por um traumatismo, mesmo que recupere completamente a sua capacidade neurológica, há sempre uma lesão, vou-lhe chamar emocional, que persiste. Exatamente. Vamos chamar-lhe, Joana, para ajudar a fase pós-hospitalar, do regresso à vida ativa. Ativa ou perto disso. Resto disso. Doutora, muito obrigado. Como a Patrícia disse, foi muito, muito esclarecedor. Muito obrigada, espero ter sido útil, espero ter Sim, conseguido ajudar. sem Alguma dúvida. questão, disponham. O António tem o meu e-mail e se for preciso, se eu Nós conseguir ajudar vamos, em alguma nós questão, vamos claro que sim. continuar. Vou aproveitar as próximas sexta-feira para nas nossas sessões de grupos de pares voltarmos a falar mais sobre isto. Portanto, todos vocês vão poder falar comigo mais um bocadinho sobre isto. E eu que não conseguir, não souber e não me sentir capaz, eu vou procurar responder-vos melhor e Por, vou procurar quem saberá melhor que eu por, responder-vos. por Agradecer a favor, todos, agradecer no particular a doutora por, Não, se Dulce. quiser, aquilo que eu posso disponibilizar, pode António, enviar as um e-mail. perguntas que possam ter ficado de hoje e que não consiga resolver na sessão, envia-me por e-mail e eu tento responder, por Muito bem. exemplo. Está bem? Será um ótimo desafio para os Ah, nossos grupos de sexta-feira fazer sim, fazer Não essa mandem troca entre 100. eles. Não, não, precisamos não, nada de. disso. Adriano, deixa-me só dizer-vos que o próximo Conversadamente, o 25º, será no dia 30 de junho, pela mesma Aham, hora, como é aham. habitual, que é a Sim, última sim, sim. segunda-feira do mês. Sim, sim. E por enviar-nos o Sobre? e-mail da doutora. Falamos a partir Não, de não, mim. Falamos a partir de mim, não. está bem, A minha Adriano? sugestão, a minha sugestão, António, vêm consigo e depois o António É isso encaminha-me. mesmo, é isso mesmo. Ok, Condensamos ok, as perguntas através do grupo de pares, que parece-me ser o mais adequado. Muito ok. obrigado a todos Ótimo. por terem assistido. Até Muito uma obrigado, próxima. doutora Durmam, Dulce. Obrigado. durmam Até bem. uma próxima. Obrigada, Até uma Obrigadíssimo, próxima. igual. Obrigada. doutor.